pela vida dos nossos familiares. Entramos, Pai, em batalha espiritual nessa noite. Pai, primeiramente eu apresento cada vizinho dessa igreja, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Espírito Santo de Deus, visita a vida deles, cobre eles com o teu sangue, cobre com a tua graça, com a tua unção, com o teu renovo, Pai. Traz, Senhor, a existência que não existe dentro dos lares. Traz a paz que excede todo entendimento sobre cada lar. Traz a cura, Pai, sobre os lares. Traz o milagre da salvação, da libertação. Meu Deus, diante da tua presença, eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, do meu esposo. Abençoa a vida do apóstolo Douglas. Abençoa a vida da minha filha Thalita. Abençoa a vida do Léo. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do Alex, da Adriana, Senhor, a vida da Duda. Abençoa, Senhor, os meus sobrinhos. Abençoa meus sobrinhos netos. Abençoa, Senhor, o pastor Luiz, a Fernanda. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, André. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, cada um que frequenta essa igreja. Meu Deus, venha com a tua graça, com a tua unção. Em nome de Jesus, vai visitando, Pai, a vida da Cleia, lá no hospital em Piracicaba. Nós pedimos aos teus anjos, dá ordem aos teus anjos em favor dela, Pai. Vai visitando, eu repreendo todo espírito de morte. Não tem poder sobre a vida daquela mulher. Vem com a libertação, vem com a cura, vem com sinais, com prodígios, poderes miraculosos. Oh, Ramaias, Ecantarabaias. Eu creio no milagre, eu creio, Senhor, na tua unção. Meu Deus, vai visitando, Pai, cada igreja, Senhor, que nós damos cobertura. O Ministério Profético Casa de Oração, a Igreja Pentecostal Yeshua Hamashia. Abençoa, Senhor, a pastora Daniele também, Pai. Em nome de Jesus, nessa nova etapa da vida dela. Vai fortalecendo a tua ungida, vai fortalecendo o teu pai, vai fortalecendo cada um, Senhor, da sua família. Meu Deus, venha de encontro, Senhor, com a pastora Cláudio Bismarcos e toda a sua família. Na igreja, Senhor, a Assembleia de Deus, Filhos da Promessa. Meu Deus, abençoa poderosamente a pastora Márcia, pastor Pedro, a profetisa Midian, sua família. Meu Deus, abençoa a pastora Carla, que estará ministrando aqui dia 31, no culto de mulheres guerreiras. Já vai dando saúde, já vai dando alegria, vai dando renovo, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a missionária Elizabeth, onde ela estiver. Em nome de Jesus, venha com a tua graça sobre a vida dela, com cura, com libertação, com transformação na alma, com suprimento. Meu Deus, eu creio que o Senhor já está abençoando a vida da irmã Eleni, que está aqui, Pai. Abençoa a vida dela, dos seus filhos, dos seus netos, da sua família, Pai. Venha com a tua graça cobrir esta família com a tua unção, em nome de Jesus. Meu Deus, cobre, Senhor, liberta e transforma, Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Pai. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está cuidando das nossas autoridades governamentais. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, a vida do nosso prefeito, o Lucas Sanches, a sua esposa, Pai. Vai capacitando a vida deles, em nome de Jesus Cristo, cada vez mais. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque Tu és Deus e Tu vai cuidar, Senhor, de cada filho teu. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amados, pode se sentar. Eu vou dar aqui alguns breves avisos. Já eu vou passar a palavra para o apóstolo Douglas, que vai ministrar-nos. Olha, eu vou falar para vocês algo da parte de Deus. Temos aí novidades. A partir de amanhã, toda segunda-feira,
às 20 horas. Inicia amanhã o nosso círculo de oração. Eu já estou convidando as irmãs de algumas igrejas para estarem conosco, para estarmos aqui orando. Esse culto não será transmitido. É um círculo de oração, onde nós estaremos aqui reunidas, orando para agradecer ao Senhor. E eu creio no milagre, porque não vai ter momento assim de louvor, de oportunidades, nada disso. Nós teremos só oração, jejum e oração, né? Porque eu tenho visto guerras, irmãos, ou tempos difíceis, né, que nós estamos enfrentando, tempos de enfermidade, tempo de muitas brigas familiares. Nós temos tido muitos problemas aí de ordem clínica, pessoas com câncer, pessoas com enfermidades sérias, né, lutando contra a enfermidade mesmo. Então, nós vamos guerrear para que haja cura no nosso meio, no meio do corpo de Cristo. Então, círculo de oração, tudo em ordem? Tudo em ordem? Círculo de oração, porque muito poder, muita oração. Muita oração, muito poder, né? Pouca oração, pouco poder. Então é assim, muita oração, muito milagre. Não quer viver milagre, não ora. Quem quer viver milagre, ora, clama. E aí vamos ver o que vai acontecer. O Senhor vai nos honrar, amém? E na quinta-feira, temos nosso culto de quinta-feira profética, em nome de Jesus, quinta-feira profética. Então, eu creio que o Senhor vai trazer um milagre sobre as nossas milagres. Sabe aquele milagre? Nós vamos viver milagre. Eu tenho certeza que nessas quintas-feiras o Senhor vai falar também grandemente conosco. Olha, eu vou falar também para vocês. Dia 31, a pastora Carla Fulano estará aqui ministrando. O nosso culto de mulheres guerreiras. Irmãos, se você não veio ainda, venha. Porque vem tanta mulher abençoada aqui, cheia do fogo de Deus. É uma orando pela outra, atos proféticos que a profetisa Midian vem e faz. É muita oração mesmo, muita oração, louvor, adoração. Aí no final sempre a gente tem o nosso coffee break, né, Costa? Sempre a gente faz uma boquinha aí, né? Porque também crente não bebe, crente não usa droga, mas que crente gosta de comer, né? É bom, é benção. Então eu pelo menos gosto, dá pra ver, né? Mas assim, eu louvo a Deus, porque esse culto de mulheres guerreiras é um culto mensal. Não é um culto que nós fazemos a cada 6 meses. Não. Anual, não. É um culto mensal. O nosso chá de mulheres, sim. É um culto anual. E o nosso último chá de mulheres também foi bênção. Então, eu quero convidar você que está aí assistindo, você que está aqui presente, venha estar conosco nesses cultos de mulheres guerreiras, tá bom? E, mais uma vez, apóstolo, sim. Irmãos, hoje Deus me deu uma estratégia. Coloca mais água para mim, por favor. Hoje Deus me deu uma estratégia, assistindo o culto, que nós também assistimos culto, viu, irmãos? Nós também sentamos para assistir culto, para ser ministrado. Se não é pela TV, é presencial. E nós vamos ver. A gente senta lá e fica lá só ouvindo, se alimentando. Mas Deus me deu uma estratégia. Eu só vou marcar a data que eu vou alinhar os horários, os dias, com a mulherada. Para fazer a caminhada das mulheres guerreiras. Oh, glória! Caminhada no Bosque Maia com as mulheres guerreiras. Aí todo mundo bonitinho lá, de camisetinha rosa, caminhando. Quem são aquelas mulheres? São as mulheres guerreiras. Vão caminhar
depois vamos clamar, depois vamos louvar. E se bobear, a gente faz até uma boquinha, né? Um piquenique. Aí pode depois caminhar no bosque, então outro dia caminha no lago, outro dia caminha no Parque Ibirapuera. E assim vamos fazendo a obra. Porque isso também é a obra, cuidar do corpo, cuidar do templo do Espírito Santo. Porque não é somente cuidar da pregação, não. Nós temos que cuidar do nosso templo, o templo do Espírito Santo. E esse é ano de muita novidade. É ano de muitas coisas, que eu não vou ficar me estendendo aqui, porque depois eu vou falando no decorrer dos cultos. Deus abençoe a todos vocês que estão presentes conosco aí online, estão presentes aqui. É isso mesmo, a obra de Deus vai acontecendo. Hoje eu fiquei surpresa, porque eu fui olhar a visualização. Nós temos pessoas nos assistindo da Itália também. Ô, Glória, da Itália também? Valéria Franzini, uma amiga minha que estudou comigo no magistério. Ô, Glória. Deus abençoe a sua vida, viu, Valéria? A Suécia ali. E aqui de Guarulhos nem se fala, né? O povo assiste. Um monte de gente que assiste e nem fala nada, mas assiste. Então Deus abençoe a todos vocês. De cada estado do Brasil que nos acompanha. Rio de Janeiro bombando. E Deus abençoe todos vocês, cariocas. Nossos irmãos do biscoito. Né? Mas não é biscoito, é bolacha. E aí vai, né? Tá bom? Deus abençoe. Apóstolo, você. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. A Bíblia. É a sua. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, pela TV. Você que está nos assistindo, compartilhe as redes sociais em nome de Jesus, para que outras pessoas sejam atingidas pela palavra de Deus, né? Porque a palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo, né? Ele segue dizendo lá no livro de Romanos, né? Por toda a terra se fez ouvir a minha voz e as minhas palavras até os confins do mundo. Aonde chegar o som da minha voz, né? O Senhor vai operar milagres em nome de Jesus. Aonde chegar o som da minha voz, o Senhor vai operar sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, porque isso está na palavra em Romanos capítulo 10, lá no versículo 18. E hoje é dia de operação de milagres, de curas e maravilhas. E o fogo do Senhor está no altar. Amém? Hoje o Senhor nos visitou logo cedo com o fogo no altar em nome de Jesus. Vai abrindo tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4, lá no verso 38, em nome de Jesus. E o Espírito de Deus tem nos visitado poderosamente. Amém? O Espírito de Deus tem nos visitado poderosamente. Glória a Deus. O Senhor tem bradado através das nossas vidas, em nome de Jesus. O Senhor tem confirmado sinais, prodígios e maravilhas. Então você que quer receber uma cura, quer receber libertação, vem estar conosco aqui em nome de Jesus. Vem estar com a gente, venha nos visitar. Você que precisa de visita, você que precisa de oração, entre em contato com a gente aí nas redes sociais, deixa o teu contato. Nós vamos estar agendando com você uma visita, agendando para estarmos te visitar no hospital. Amém? Nós somos credenciados para poder fazer visitas, porque o hospital eles cobram, né? O credenciamento, nós somos credenciados. Amém? Pode deixar. Daqui para mim. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus ele está trabalhando em nossas vidas em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4. Deixa esse negócio por aí. 2 Reis 4. Se não tiver uma pessoa para operar aqui, é difícil, né? É difícil. Fazer tudo sozinho não dá. Por isso que nós precisamos de colaboradores. Você que deseja trabalhar na obra do Senhor, que deseja cantar, louvar, ser obreiro na casa do Senhor, aqui tem espaço. Amém? Você que está aí parado, um dia você atuou na casa do Senhor e você está desanimado porque não tem espaço para mim, aqui você vai ter espaço. Só você vir aqui, né? E rompa os teus limites. Rompa, né? Sai da tua zona de conforto, venha servir ao Senhor, venha adorar ao Senhor, amém? Venha ofertar o seu tempo
de trabalho ao Senhor, que Ele vai te abençoar rica e poderosamente, em nome de Jesus. 2 Reis 4, lá no 38, diz assim, né? No subtítulo diz assim: a morte que havia na panela é tirada. Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe na panela grande lume, faze um cozido para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo e a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo ela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Lembra da farinha? Guarda aí a palavra da farinha. Veio um homem de Baal-Samizda e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Então, e ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim disse o Senhor: comerão e sopejará. Então lhe pôs diante, comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, e muito conhecido. Por ele, do Senhor, dera vitórias à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da sua mulher, a mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, e logo consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures na sua lepra. Tendo ele lido, o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes com indignação, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e ficou dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o local da lepra e a restauraria o leproso? Não são porventura Abana e Farfar os rios de Damasco, né, de todas as águas melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e ficou com indignação. Ficou bem indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já te apenas disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus e ele e toda a sua comitiva veio pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para o aceitares. Mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifícios a outros deuses senão ao Senhor e Yahvé. Nisto perdoe, Senhor Yahvé, o teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor Yahvé, o teu servo. Então Eliseu disse: vai-te em paz. Amém? Glória a Deus. É a palavra que cura e liberta. Então, por que eu li esse texto? Porque o profeta Eliseu, ele era um homem, ele tinha o aval do céu. Ele tinha a liberação do céu. O que ele falava acontecia na terra. Era igual o seu mentor Elias. Quando Elias abria a boca, ele falava, o céu se fechava, os milagres aconteciam, e porque o Senhor era com ele. E Eliseu, ele tinha a capa dobrada de Elias. Eliseu, ele recebeu a capa dobrada do seu mentor, e ele fazia obras iguais e maiores em dobro do que o seu mentor. E havia uma situação aqui em que, lá em Gilgal, os profetas eles precisavam se alimentar, e ele mandou lá o servo dele buscar: vai lá no mato, lá pega lá alguma coisa para eles comerem. E o jovem foi lá, ele pegou uma trepadeira silvestre que ela era venenosa. Ele não sabia. Sabe quando a pessoa vai no meio do mato e come qualquer coisa e não sabe? Porque tem muita planta venenosa. Ele foi lá e pegou, a primeira coisa que ele viu na frente, que ele achou bonita, ele pegou e enfiou na capa e levou. Cortou e fez o cozinhado. Quando o pessoal comeu, começaram a exclamar: a morte na panela. E alguns homens ficaram envenenados, à beira da morte. E aí, o que o profeta falou? O que ele falou? Traze-me um pouco do quê? Farinha. E desde quando farinha tira veneno? Não existe isso. Farinha não tira veneno. Mas porque passou pela mão do profeta. Porque ele pegou, porque ele abriu a boca e falou: me traz farinha. Ele derramou farinha naquele cozinhado, e aquele veneno, ele desapareceu e sumiu. Por quê? Porque a autoridade do profeta potencializou aquela farinha. Ele podia falar qualquer coisa: me traz um pouco de açúcar, me traz um pouco de sal, me traz um pouco de arroz. Ele podia falar qualquer coisa, que se trouxesse, ele colocasse lá, o veneno ia ser quebrado. Por quê? Porque ele tinha poder e autoridade. E na sequência, um homem... Esse ventilador está atrapalhando, hein? E na sequência, um homem de Baal Salisa trouxe 20 pães de cevada. E lá haviam mais de 100 homens. E aí o profeta olhou para ele assim: os homens estão com fome, dê os pães para eles comerem. Ele falou: mas só tem 20, tem 100 homens. Só um ali, o cara, olha o tamanho daquele cara, só que ele come 10 pães de uma vez. Tem uns caras que, se você, mas de manhã eu como uns pãozinhos carregados, Tem gente aí que um café da manhã come uns 10 pão, Imagina aqueles caras lá, soldado, esfomeado, devia comer uns 20 pão cada um. Acho que só o cara come aqueles 20 pão. E sabe o que aconteceu aqui? Lá no livro de Mateus, fala que Jesus ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes, não é verdade? Mas a primeira multiplicação dos pães foi aqui, O profeta fala assim: dai para os homens de comer, que vai sobejar. O que aconteceu? Lá no versículo 44, então lhe pôs diante, comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra
do Senhor. O pão multiplicou. E eles comeram porque o profeta liberou uma palavra. E na sequência, né, o que aconteceu? Naamã, que ele era um comandante da Síria, era um homem muito renomado. Ele era um homem, né, de autoridade governamental, autoridade militar. Ele era um homem que todo mundo tinha medo dele. Ele saía, né, para as suas campanhas militares, amando do rei da Síria. Só que ele tinha uma doença incurável para aquele tempo. Ele era leproso. Então, ele sabe como é que ele fazia? Sabe como ele se escondia? Ele se cobria todo de armadura, se cobria todo de roupas, né? Até no calor, para esconder a lepra que estava no corpo dele, né? Para esconder aquela enfermidade. Então, mas ele não se detinha mediante a enfermidade, mas aquela enfermidade, com certeza, ela era terrível para a vida dele. Amém? Ele só não era excluído, porque pela lei mosaica, pela lei da Torá, as pessoas não podiam ter convívio social. Elas tinham que ser excluídas do âmbito social. Mas ele não era judeu, ele era sírio, né? Ele era um povo sanguinário, um povo terrível. Eles não serviam ao Senhor, mas o Senhor, a palavra diz que o Senhor era com ele e dava vitória para ele, né? Olha que interessante. Ele não era homem de Deus, mas o Senhor era com ele. O Senhor dava vitórias para Naamã. E aí, um belo dia, depois que eles invadiram uma cidade, eles capturaram uma jovem hebreia, e ela conheceu esse homem que fazia milagres, que fazia o pão multiplicar, que fazia a farinha tirar o veneno, que ele levantava a mão para o céu se fechava. Ela conhecia os milagres de Eliseu. Sabe o que aconteceu? Ela falou assim, ela ficou sabendo que Naamã era leproso, e ela comentou com a esposa dele, falou assim: se o meu senhor conhecesse, né, o profeta lá em Israel, ele certamente seria curado. Aí acendeu aquela luzinha, um falou pro outro, chegou no ouvido do rei, né? Aí o rei falou assim: olha, e ele gostava muito de Naamã, né? Porque Naamã era o braço direito dele. Ele falou assim para ele: é o seguinte, eu vou ter um jeito de você ser curado. A menina lá falou que tem um profeta lá na terra de Israel, então eu vou te dar as cartas, e aí você vai lá falar com ela, vai falar com ele, né? E ele vai te curar. E aí o que aconteceu? Ele pegou as cartas e foi lá pro rei de Israel, foi levar as cartas para ele. Só que as cartas chegaram nas mãos do rei, e o rei ficou indignado. Ele falou: você está pensando que eu sou o quê? Né? Eu por acaso tenho o poder de curar? Não sou Deus? Eu não sou Deus para curar a enfermidade? Aí ele rasgou as vestes com indignação. Falou assim: o rei da Síria está arrumando pretexto para querer romper comigo. Ele quer arrumar guerra comigo. Porque onde já se viu, não tem cabimento, não tem lógica um negócio desse. O profeta Eliseu ficou sabendo, né? Ele falou: rei, acalma o coração aí. Calma o coração. Manda vir até mim, que eles saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Há uma palavra profética aqui para você. Aleluia. Amém? Há uma palavra aqui que vai nortear. Porque o Senhor inaugura hoje, né, um novo tempo na tua vida. Hoje o Senhor inaugura uma nova estação de milagres na tua vida. Hoje, Deus, se você crer nessa palavra, o Senhor vai te abrir uma nova estação de milagres. Amém? Uma nova estação de milagres se inicia hoje na tua vida. Você aqui presente, você que me assiste, né? Aí o que aconteceu? Naamã chegou e foi lá para falar com o profeta, né? Ele achou: vou trocar ideia com esse profeta, né? Ele chegou com uma comitiva, né? Como ele era um soldado, ele era um comandante, ele veio com uma comitiva enorme, né? Se fosse nos dias de hoje, que nem o Donald Trump, né? Chega lá com um avião, um bombardeio, com exército, com tropas, com um avião invisível, né? Ele foi lá, teve um encontro lá no Alasca, com o Trump e o Putin, né? Todo aquele aparato militar que nós vimos na televisão, era mais ou menos isso. Porque o homem era poderoso militarmente. Ele chegou lá na porta do profeta, falou assim: hoje, hein? Aí o profeta
nem olhou, nem viu a cara dele, mandou o servo. Ô Jazi, fala lá para aquele homem lá. Deu uma instrução para Jazi, né? Aí Jazi abriu a porta assim. Fazia até um barulho na porta. A porta rangendo, né? Ô Naamã, é o seguinte, o profeta mandou falar para você, eu acho que ele é da roça, o profeta mandou falar para você, Naamã, sei lá, mergulhar lá no rio, né? Você vai mergulhar, você vai dar 7 mergulhos, você vai se lavar 7 vezes lá no rio Jordão. E aí você vai ser curado. E pum, fechou a porta. Aí o cara olhou assim, olhou pra cara, todo mundo. O que esse cara tá pensando que ele é, hein, meu? Sabe quem eu sou? Deve ter batido pra ele. Eu sou Naamã, eu sou comandante, ó, me respeita. Tá pensando que eu sou o quê? Aí ele falou aqui, eu pensei que ele viria aqui, ia fazer um show pirotécnico, ia rodar aqui, ia virar, né? Ia rodar no manto, né? Ia dar 7 pulinhos, ia rodar a mão, ia falar Irabaxura, o siricanta, o siricula, ia trazer um siri treinado. Ele achou que ia fazer um espetáculo. A gente vê alguns lugares que os caras fazem o maior escarcel, né? Para dizer que aconteceu um milagre, e faz aquele escarcel todo e não acontece nada, né? E ele achou, eu pensei que ele ia ia mover a mão, e o Senhor ia me curar, e não sei o que. Ele ficou indignado, ele ficou enfurecido, diz a palavra. Aí ele falou, vamos embora daqui. E aí os soldados, os oficiais falam assim, meu pai, que chamava ele de pai, pra você ter uma ideia, o respeito que eles tinham por Naamã, chamava ele de pai. Ô meu pai, ô paizinho querido, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Lógico que eu faria, né? Eu sou Naamã, sou o grande general da Síria. Aí ele mandou uma coisa tão simples para o senhor fazer. Oxi, banhar naquele rio lamacento, lá no outro país tem, né, os rios de Abana e Farfar, são lá em Damasco, são águas melhores, porque eu não posso me banhar lá. Tem que ser justo aquele rio lamacento. Mas ele não mandou o senhor se banhar em qualquer lugar. Ele te deu uma direção tão simples. Vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Aí acho que a ficha dele caiu, né? Ele falou, tá bom, fazer o quê, né? Aí ele foi indignado. Sabe quando o cara sai pisando na banca? Porque ele era arrogante. Ele era um cara prepotente, arrogante, porque ele tinha muita autoridade. Ele mandava matar, ele mandava fazer acontecer. Ele era a lei, ele era a ordem ali. Ele mandava, acontecia. Ele era super arrogante. E sabe o que aconteceu? Ele teve que descer da sua arrogância. Ele teve que abaixar a bola, né? Porque se ele não fosse lá, ele ia continuar leproso. Porque o profeta deu uma palavra para ele. A mesma coisa quando você recebe uma palavra. Quando Deus te dá uma palavra, ela só vai se cumprir quando você faz a palavra igualzinho que Deus te deu. Porque senão, meu amigo, esquece. É tempo de você baixar a tua arrogância, baixar a tua prepotência. Tem gente que fala assim, eu não vou naquela igreja. Eu não vou lá. Aquele lugar. É longe. Né? Mas para ir fazer outras coisas, vai. Vai para o shopping, vai, passear, vai. Mas para vir receber um milagre, não vem. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi. Ele foi lá para o Jordão. E aí ele mergulhou a primeira vez, nada, estava leproso. Aí a segunda, continuou leproso. Até que ele mergulhou a 6ª vez. Continuava leproso. Quando ele mergulhou, a 7ª, a Bíblia diz que a carne dele, a pele dele era igual a de uma criança. Quando ele viu aquilo, irmãos, aquele homem se converteu. Diz a Bíblia aqui que ele se converteu ao Senhor Deus dos exércitos. Ele voltou correndo lá para o profeta, falou, meu Senhor, até ajoelhou, né? Meu Senhor, como que eu faço para te agradecer? Trouxe um monte de presentes de ouro. O profeta nem aí. O profeta na dele, né? Ele fez o papel dele, liberou a palavra e tudo bem. Porque a dependência do profeta não era dos outros, era do Senhor. E aí,
Ele insistiu, recebe. Ele falou, não quero nada da tua mão. Vai embora, não quero nada da tua mão. E aí, sabe o que Naamã pediu para ele? Ele falou assim, lá no verso 17, se não queres, peço-te a teu servo, que me seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos e nem sacrifícios a outros deuses, senão é haver. Ele se converteu. Você entendeu o que ele fez? Ele pediu 2 mulos de terra. Sabe que terra que era? Ele queria aquela terra onde o profeta andava, a terra de Israel. Ele pegou, por que 2 mulos? Você sabe o que ele fez com aquela terra? Presta atenção, o segredo que ele fez com essa terra. Ele encheu vários sacos grandes, né, com terra. Sabe o que ele fez com aquela terra? Ele pegou aquela terra, ele foi, porque esses generais sempre eles têm aquelas tendas dele, né? E geralmente eles têm um grande altar de ídolos e demônios, ao qual eles cultuam. E ele falou aqui que não ia mais servir aos ídolos, né? Nem ao ídolo de Rimon, ao qual o rei da Síria se dobrava e oferecia o holocausto. Sabe o que ele fez com aquela terra? Ele fez um círculo de terra dentro da sua cabana. Sabe para que ele fazia aquilo? Porque ele se ajoelhava naquela terra e ele colocava o seu rosto na terra, no pó, para adorar ao Senhor. Ele colocava aquela terra na tenda dele, para ele pôr a cara dele na terra e no pó, para adorar o Senhor. E ainda ele falou assim, ele ainda falou para o profeta, mas tem um problema. Quando o meu rei da Síria, ele tem que ir diante do altar de Rimon, eu sou obrigado a ir com ele, porque eu sou comandante, e ele se apoia no meu braço. Então me perdoe, Senhor, porque eu não vou lá adorar aquela imagem, eu não vou lá adorar aquele Deus, né? Eu não vou lá adorar aquele Deus, porque o meu coração agora serve ao Senhor. E sabe o que o profeta falou para ele? Vai em paz. Então, além do Senhor curar o corpo dele, curar a alma, curou, né? Ele teve a salvação, porque ele se converteu ao Deus de Israel. E hoje o Senhor tem para você, sabe o quê? Um tempo de salvação, uma nova estação para a tua vida, uma estação de cura, uma estação de salvação, uma estação de libertação. Só que você tem que ouvir a palavra do Senhor, você tem que seguir de acordo com a palavra do Senhor, porque se Naamã não obedecesse cabalmente aquela palavra, ele não receberia o milagre. E muitas das vezes você não recebe o milagre na tua vida porque você não atende a voz do Senhor. De repente o Senhor já usou um profeta para falar com você, usou esse altar para falar com você, e você nem aí, nem deu ouvido, falou assim, ei, que ele pensa que ele é? Naamã falou assim, quem esse profeta pensa que é? Para mandar eu ir para o rio. Bonifafá é melhor, eu vou lá, não sei o quê. Só que existe o lugar certo e a hora certa. Não é qualquer lugar. Quando Deus manda você ir para o lugar certo, Ele vai operar um milagre na tua vida. Amém? O Senhor mandou Naamã ir para onde? O Rio Jordão. Ele podia ir para qualquer lugar. Ele podia ir para o Rio Amazonas, ele não seria curado. Ele podia ir para qualquer canto desse mundo, ele não seria curado. Porque quando Deus manda você ir para um lugar específico, na hora certa, no lugar certo, e fazer de acordo com a palavra do Senhor, aí o milagre acontece. Se você quiser fazer do seu jeito, Naamã queria fazer do jeito dele. Eu quero fazer do meu jeito. O que esse profeta pensa que está falando? Ele não manda na minha vida. Eu não vou ouvir a voz desse pastor, não, porque ele está falando, né? Só que Naamã queria fazer do jeito dele. Só que Deus não vai fazer do teu jeito. O milagre de Deus é do jeito do Senhor. O Senhor sempre, o milagre vai contradizer a tua crença. O milagre sempre vai contradizer, né, os teus questionamentos religiosos. O milagre sempre vai ser contrário àquilo que você crê, contrário àquilo que você deseja, contrário àquilo que você quer. Quando você se submete à vontade do Senhor, Ele opera o milagre na tua vida. Sabe por quê? Para Ele mostrar que Ele é Deus na tua vida. Que Ele está no controle da tua vida. E você não está no controle da sua vida, porque amanhã você nem sabe se você vai estar vivo. Amanhã você pode morrer amanhã. Você nem sabe. A tua vida está no controle das mãos do Senhor. Você que está internado no hospital, é tempo hoje de você receber uma palavra. Você que está num cárcere,
Porque essa transmissão também chega em cárceres, chega em locais onde tem pessoas encarceradas que assistem essa palavra, que ouvem essa transmissão. Então eu tenho uma palavra para a tua vida. Amanhã, a estas horas, o Senhor vai te dar a sua carta de alforria. O Senhor vai te liberar aonde quer que você esteja. Se você crer, o Senhor vai liberar, o Senhor vai reduzir a tua sentença, o Senhor vai reduzir a tua pena. Você vai ter, em nome de Jesus, prisão domiciliar, e o Senhor vai te recompensar. Você vai voltar ao seio da tua família, ao convívio familiar. Ele quer regenerar a tua vida para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém? E você que está no hospital, que está ouvindo essa palavra, amém? Pega um copo com água aí. Você que me assiste, pega um copo com água. Eu vou orar e vou consagrar esse copo com água nessa direção. Você está num leito de hospital, você que me assiste aí. Você vai consagrar um copo. Água simples, né? Água qualquer um pode tomar em qualquer lugar, em qualquer situação. Até porque tanto é que para tomar medicação você tem que usar água. Então você vai tomar um copo com água, aí você vai orar comigo e você vai beber essa água. O profeta não falou? Me dê a farinha. Ele não derramou a farinha ali? Derramou? Ali na panela envenenada? Não saiu o veneno? Então eu estou falando para você agora. Você vai pegar o copo com água. Pega o copo com água aí. Posso? Ela vai pegar água aqui. Amém? Pega. Você dá um copo de água para cada um aqui que está aqui. Em nome de Jesus. Só que você não vai tomar agora, você vai orar comigo primeiro. Ela vai dar um copo de água para vocês. Né? Fazer um ato profético aqui. Ah, mas é só um copo com água, é simples. Ela é que nem a farinha. Ah, é só uma farinha, é simples. Só que quando o profeta, ele direciona, o milagre acontece. Quando o profeta fala, o milagre rasga os céus. Quando o profeta ele ora e consagra alguma coisa, aquela coisa é como se ficasse energizada, potencializada pelo poder de Deus. Aleluia. Amém? Então aquela farinha, ela ficou potencializada. E onde ele colocasse aquela farinha, né, seria estancada como que é? A morte seria estancada. Segura o copo aí, não vai tomar agora não, segura o copo. Em nome de Jesus, você está aqui, presente. Você que está aí na sua casa, pega esse copo aí, você que está no hospital, você nessa direção. Amém? Pega o seu copo aí, ó, apóstolo. Peraí, vamos pegar o copo dela aí. E aí o Senhor vai te dar um livramento poderoso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque tudo vai de uma liberação, de uma palavra. Da mesma forma, né? Se Naamã mergulhasse, até se Naamã mergulhasse no Rio Jordão assim por conta própria, sem uma palavra, sabe o que ia acontecer com ele? Nada. Ele não seria curado, mas porque um profeta falou para ele: vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Aí o milagre aconteceu. Mas se Naamã porventura algum dia fosse, eu vou lá no Rio Jordão, vou dar um pulo lá, ele não seria curado, porque tinha que ter uma liberação, hein? Você que está aí em casa, no hospital, levanta esse copo, nós vamos orar, e o Espírito Santo vai potencializar, vai energizar essa água com a unção dele, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos, Pai, de acordo com essa palavra profética, assim como Eliseu consagrou aquela farinha potencializada, ela tirou a morte da panela. Nós consagramos este copo com água, nós aqui presentes, você que aí nos assiste, em nome de Jesus, venha, Senhor, potencializar esta água, energizar esta água com a unção, com o teu poder, Pai, que assim como essa palavra saiu do altar, nós consagramos. Põe, Senhor, pinga o teu remédio do céu, Pai, nessa água, manda o teu anjo derramar o milagre, o teu milagre, manda o teu anjo, Pai, derramar, Senhor, Senhor, pingar o remédio do céu, Pai, nesta água, que ao os teus servos ingerirem esta água, Senhor, eles serão curados de toda moléstia espiritual, de toda enfermidade física, de toda enfermidade do corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus, os demônios bateram retirado e toda a maldição será quebrada em nome de Jesus Cristo. Também pode beber da água em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, você verá a glória de Deus. Porque é pela fé. Naamã ele foi. Ele mergulhou 6 vezes, ele não viu nada. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez,
o corpo dele estava restaurado. Porque ele foi indignado, irritado, bravo com o profeta, mas ele obedeceu. Mesmo indignado, ele obedeceu e ele recebeu a cura. Amém? Mesmo que você não creia, ele não creu na hora. Mesmo que você também assistindo não creia, mas se você fez esse ato profético, com certeza você vai receber a tua cura. A tua cura pode ser instantânea ou ela pode ser progressiva. Aleluia, Amém? Pai. Porque Aleluia. a cura, sabe como é que a cura se processa dentro da gente? Ou instantaneamente, ou progressivamente, né? Porque é de acordo com a sua fé. Amém? Vai porque a tua fé te salvou, como aconteceu aqui com Naamã. O profeta falou assim: vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. E ele saiu de lá, além de curado, ele saiu convertido e salvo, porque ele não adorava mais os ídolos. Ele começou a adorar o Senhor dos Exércitos. Ele agora, com aquela terra que ele levou de Israel, ele fazia um sacrifício ao Senhor, Deus do céu e da terra. Ele adorava o Senhor porque ele estava salvo, curado e liberto em nome de Jesus Cristo. Amém? Então essa palavra que eu tenho para vocês esta noite. Vem aqui orar comigo, apóstolo. Nós vamos agora orar, nós vamos clamar ao Senhor. E você que nos assiste em nome de Jesus, você que deseja entregar a tua vida para Jesus, né? Sinaliza para a gente, né? Fala: eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, amém? Sinaliza aí que você quer voltar para os caminhos do Senhor. Se um dia você se afastou, você foi ferido pelo sistema, por homens, você se decepcionou, você caiu da fé e você pensa: não vai ter mais jeito para mim. Hoje tem jeito para você. Hoje abre-se uma nova estação de milagres sobre a tua vida. Se os céus estão de bronze, hoje o Senhor vai abrir os céus da tua vida. E hoje milagres vão acontecer na tua vida. Sinais e prodígios vão acontecer na tua vida. Hoje o teu milagre está liberado hoje. Assim como o Senhor mandou aquele dia, o anjo mexia as águas de Betesda. E quem tocasse naquela água era curado. Hoje as águas estão sendo removidas aqui. O anjo dos anjos, o apóstolo já falou que viu os anjos aqui. Eles já estão trabalhando por você. Estão trabalhando pela tua vida. Estão trabalhando pela tua família. O Senhor já enviou os anjos de cura nesse hospital, nesse presídio, em nome de Jesus. Amém? Glória em nome de Jesus. Ah, Senhor, venha com esse tempo novo, Senhor, com essa estação nova, sobre a vida de cada filho teu que está aqui, cada filho teu que nos assiste. Seja, Senhor, nos quatro cantos do mundo. Meu Deus, venha com a tua graça marcar para um novo tempo, uma nova estação, uma estação de milagres, uma estação de renovo, uma estação de paz. Oh, aleluia, a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida dos teus filhos. Nós consagramos a ti, Senhor, esse sexto mês, Pai. O sexto mês, aleluia, mês de junho, Pai, que nós estamos fazendo essa campanha, Pai, de 6 dias, Pai, de 12 dias para vivermos 12 meses de vitória. Aleluia. Senhor, esse mês de junho nós consagramos e declaramos que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida dos teus filhos. Eu ainda acrescento, Pai, assim como o Senhor também ressuscitou Lázaro. Ah, Senhor, o Senhor vai ressuscitar projetos, ressuscitar tempos, ressuscitar as novas estações, vai ressuscitar novos sonhos, vai ressuscitar novas portas, vai ressuscitar vidas que estão à beira da morte, porque o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. Ah, em nome de Jesus, que você venha ressuscitar também. O Senhor venha ressuscitar a sua vida financeira. Aleluia. Para que você possa viver um milagre, ser marcado com o milagre do Senhor. Hoje, o Senhor te convida também, eu te convido para entregar uma oferta de milagres, uma oferta onde o Senhor vai responder, filho, para você. Você vai ver um sinal do favor do Senhor. Você que está nos assistindo, nós temos aí a nossa chave Pix, que é 712@gmail.com. Essa chave Pix é Pix obra do Senhor. Ah, querido,
Muitas vezes vocês não entendem. Nós fazemos as obras sociais que o Senhor nos manda fazer. Às vezes é restaurar situações, ajudar famílias a iniciar projetos, a abençoar famílias que estão começando com novos trabalhos, abençoar com as cestas básicas. Então, em nome de Jesus, entrega uma oferta hoje ao Senhor. Se você está aqui e deseja envelope, levanta sua mão para o céu. Se você não tem hoje, leve esse envelope, que aí tem a chave Pix para você fazer a sua oferta. Não é obrigatória, mas é aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E não adianta eu falar para você, ai, tantas pessoas com valor X. Não, é aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Tem pessoas que às vezes eu estou fazendo na live e eu falo, irmãos, se o Senhor falar para você que você tem que ofertar R$1, você vai ofertar R$1. Se o Senhor falar para você que você vai ofertar 1 milhão, você vai ofertar 1 milhão. E eu sou do tipo de pessoa que eu profetizo que se você hoje desejar ser um empresário, você vai ser. Porque o Senhor levanta do pó o necessitado e o faz colocar e assentar em ele. Eu ouvi um testemunho hoje, amados, que edificou tanto a minha fé. Eu vi um testemunho de uma senhora que ela era empregada doméstica. Só que ela desejou mudar de vida, desejou ter uma transformação. Ela estudou, eu falo 40 mais, ela era 40 mais, né? Ela era da nossa faixa etária, dos 40 mais, 50 mais, 60 mais. E aí, o que acontece? Ela resolveu estudar. E ela conseguiu concluir o ensino médio, conseguiu concluir a faculdade, conseguiu concluir pós-graduação, conseguiu concluir mestrado e doutorado. Sabe o que a mulher trabalha hoje? Ela é doutora da USP. Escreveu 3 livros. Escreveu 3 livros. Foi dar palestra, né? Na Alemanha. Dar um curso, uma palestra na Alemanha. Então Deus reverteu aquela história. O Deus que reverteu a história dela é diferente do seu? Então, toma posse. Amém. Toma posse. Ah, eu desejo ser empresário. Não é impossível. Deus pode te dar o negócio dos seus sonhos. Aleluia. Porque eu creio, eu já vi. Eu estava num lugar, numa igreja, eu falava para os obreiros, eu falava, você deseja ser empresário? Toma posse. Aí começaram a ser empresário até de transportadora. Então, amados, Deus é Deus. Deus pode fazer nova todas as coisas. Eu vou abençoar as ofertas. Se você não tem, coloca a mão no seu coração. E o Senhor vai prosperar a tua vida. Em nome de Jesus. Pai, levanta-se a vida dos teus filhos financeiramente. Abençoa aqueles que desejam entregar ofertas. Abençoa aqueles que entregam. Abençoa aqueles que não desejam. Prospera o caminho deles. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor vem com a tua salvação. O Senhor vem com o teu milagre trazer à existência aquilo que não existe. Meu Deus, obrigada pela tua graça. E que o Senhor te abençoe, amado. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a tua casa. E que as ricas doces bens, doces consolações estejam sobre vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe e fiquem todos a paz, Senhor. Aplauda o Senhor. Não esqueçam, amanhã, 20 horas, círculo de oração. Tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz. Ô, minha amada.